nas nossas vidas, na tua igreja, bem como toda a família, os ministérios, ó Deus, aqui manifestados. E agora te pedimos, ó Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, ser com ela, ser conosco, te pedimos a tua bênção, Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. A paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui. Ô, bênção. Mais uma noite para cultuarmos ao Senhor, para rendermos glória a Ele, para render toda a nossa adoração a Ele. E antes da palavra em si, eu quero falar algumas coisas aqui com os irmãos. No nosso último manancial, na casa da pastora Corina, a pastora Carla teve um sentimento no coração de fazermos um propósito de 21 dias, em cima do Salmo 139. E aí algumas irmãs concordaram, e nós começamos esse propósito em cima desse salmo. Salmo que falou muito com Davi, né? Davi se expressou muito para Deus ali. Davi reconhecendo a fragilidade dele, Davi reconhecendo o quanto ele era pequeno, e Davi mostrando para nós que às vezes nós queremos esconder até mesmo de Deus, mas através daquele salmo, Davi mostrou para nós que não tinha como nos escondermos de Deus, pois ele diz naquele salmo que se ele fizesse a cama dele no mais profundo abismo, Deus ali estava, que nem as trevas, nem a escuridão, nada ia impedir que Deus o encontrasse. Aí Davi naquele salmo mostra para nós a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. E quando ela teve esse sentimento no coração e passou isso para as irmãs, passou para nós, e nós começamos a fazer, eu acredito que cada uma que fez aquele propósito de 21 dias ganhou muito do Senhor. Aquele salmo falou em muitas vidas. Aí ela disse assim: irmãos, nós estamos nesse propósito, todos os dias nós líamos aquele salmo e orávamos. Então nós fazíamos uma oração e uma leitura daquele salmo. E ela disse assim: aí vocês prestem atenção nos sonhos que Deus vai dar para vocês, nas coisas que Deus vai ministrar a vocês. E eu sempre fui de prestar muita atenção em tudo, porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa pensa até que eu não estou prestando atenção no que ela está falando, mas é porque já me vê um versículo na cabeça, aí eu já começo a pensar naquele versículo, já começo a pensar em uma coisa e outra, né? Eu sou aquele, igual o Cláudio Duarte faz, eu abro 3, 4 gavetas com uma vez assim, né? Então, às vezes fica até emaranhado. Mas bem, aí quando foi domingo, o pastor Natan mandou uma mensagem para mim: pastora Joana, você ministra na terça-feira? E eu falei: Senhor, é da tua vontade? Se for, amém, né? E tá. E naquela mesma noite, eu vim para o culto, assistindo o culto, e aqui o Senhor já começou a ministrar no meu coração. Quando o pastor Natan falou para nós sobre foco, sobre determinação, o Senhor já começou a ministrar no meu coração tudo. Aí veio o irmão Gutierrez e falou sobre o nosso desânimo, né? Que às vezes a gente tinha muito mais ânimo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E isso é verdade, irmãos. É uma verdade que devia nos chocar, mas às vezes a gente deixa despercebido. Ele diz: quantas vezes nós, quando estávamos lá no mundo, nós saíamos e não queríamos nem voltar para casa. E hoje, quantas vezes antes de entrar na casa do Senhor, nós olhamos no relógio para ver que hora o culto vai acabar.
E o Senhor já começou a ministrando no meu coração. E eu fui para casa e eu dormi. E eu tive um sonho. Nesse sonho, a pastora Corina era dona de uma loja. Ela tinha uma loja de roupas de noiva. E eu cheguei nessa loja, entrei correndo e falei para ela: pastora Corina, eu vou casar e eu preciso de um vestido de noiva. Ela falou assim: irmã Joana, quando é seu casamento? Eu falei: agora, essa semana. Aí ela falou: não vai dar tempo de fazer um vestido. Eu falei: como assim? Ela falou: não dá tempo, até que a gente faça um vestido para você e borde esse vestido e faça tudo o que precisa fazer, não vai dar tempo. Eu falei assim: mas eu preciso do vestido porque eu vou casar. Sabe aquelas parábolas que Jesus fala na palavra dele, que ele conta a parábola e depois ele dá a definição da parábola? Eu sonhei isso. E na mesma hora veio uma voz e eu falei para ela, falei: não, pega qualquer vestido que você tiver, vamos fazer alguns ajustezinhos e ficou bom no corpo, ó, tá jóia, eu caso com esse mesmo. Meu negócio é casar. Eu queria era casar, gente. Ela falou assim: então tá bom. Só que as meninas que desfilam para mim os vestidos, foi todas embora. Aí eu falei assim: não importa, busca lá que eu vou vestir um por um. Eu quero casar. E ela começou a trazer vestidos. Aí uma voz falou para mim, explicando a parábola: não é para você usar qualquer vestido. É para você esperar bordar o seu vestido. É para você esperar fazer o seu vestido. E eu acordei quando aquela voz estava explicando aquela parábola para mim. Aí eu fui folhear a palavra do Senhor e buscar: Senhor, o que o Senhor tem para mim primeiro e para os meus irmãos e para a casa do Senhor? O que o Senhor tem para nós, Pai, na noite de terça-feira? E o Senhor me levou no livro que nós estudamos no mês de setembro, que é o livro de Josué, o último capítulo do livro de Josué, capítulo 24. E que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos receber essa palavra, e essa palavra possa frutificar em nós, e essa palavra possa nos ganhar dia após dia. Porque, irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do Deus que ministra nos nossos corações. Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui, Pai, debaixo, Senhor, das tuas poderosas mãos, Pai. Senhor Jesus, para cumprir o teu ide, Pai. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor sabe o que queima em nossos corações, o que queima no meu coração, Pai. Senhor, para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Capítulo 24 de Josué, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Esse capítulo ele é muito usado em ministrações e contém frases aqui, versículo, que em várias casas está pregado. Até isso eu indaguei o Senhor. Quando ele me deu o capítulo, eu já fui em cima do versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, é esse o versículo. O Senhor falou: não é esse, filha. Vai mais para frente. Olha o capítulo inteiro. E eu comecei a remoer esse capítulo. E eu comecei a ler esse capítulo.
E se voltarmos para o início dele, quando Josué convoca o povo, quando Josué vem trazer à memória do povo as coisas ali, sendo Josué aqui agora um homem velho, um homem que já está cansado. Aí o pastor Natan também no domingo, ele falou assim: não percam seu foco. Tem gente perdendo as bênçãos porque perdeu o foco, porque olhou muito para a vida do outro e não deixou examinar a si mesmo. E aí o que acontece? Esse homem tinha tudo para perder o foco, porque o foco dele era complicado. O foco dele era Moisés, mas ele persistiu. E agora aqui nesse capítulo, ele já é um homem idoso. Josué aqui já está velho, Josué já foi na caminhada há muito tempo, mas ele chama o povo, ele chama os anciões, ele chama todos, para que todos venham. No versículo 1 diz: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamando os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Eles não se apresentaram aqui como muitos se apresentam na casa do Senhor. Muitos vêm aqui para ouvir o pastor X pregar, o pastor Y pregar, mas esse povo aqui, eles se apresentaram diante de Deus. Amém. Josué convocou, mas o povo foi diante de Deus. Da mesma forma, quando eu venho para a casa do Senhor, eu tenho que me apresentar diante de Deus. Quando o pastor sobe aqui nesse púlpito para pregar, eu tenho que crer que ele está expressando aquilo que Deus colocou na vida dele. Eu venho aqui não para ouvir a irmã Joana falar, eu venho aqui para ouvir o que Deus quer falar através da boca dela. Esse povo aqui, eles foram através de uma convocação de Josué, mas a palavra de Deus me diz que eles se apresentaram diante de Deus. E o versículo 2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam os vossos pais, Terá, pai de Abraão e Naor. Ou seja, aqui Josué começa a narrar para aquele povo tudo que o Senhor havia feito. E ele vai falando, e ele vai falando, e ele vai levando o povo, de quando o povo foi tirado de dentro do Egito, de quando o povo foi passar pelo Mar Vermelho. E ele diz que Deus colocou uma escuridão para tampar a visão dos egípcios. Só acabou que quando eles atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo nas águas. Tem muita gente atravessando esse Mar Vermelho, saindo do outro lado, mas não tirando aquilo que é para ser tirado das suas vidas. Aqui o Senhor está falando claramente com esse povo através de Josué. E Josué, indignado com tudo aquilo, ele narrando tudo aquilo, eu acredito que ele já estava cansado. Eu acredito que ele já tinha visto aquele povo murmurar tanto, mas tanto contra Moisés. E agora ele na liderança. E agora ele já estava com o povo ali, onde que era para estar. E o povo não parava de reclamar. O Senhor foi lá
buscou nós. A palavra de Deus me diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus me garante isso. Mas ela também me diz que Ele nos tirou, que Ele nos transportou para um reino de amor, para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Mas os nossos corações, as nossas vidas, o nosso habitar, o nosso dia a dia, por vezes, nós realmente não cremos nisso. Porque aquela mudança parece que demora demais a acontecer. Esse povo aqui estava andando há 40 anos. Esse povo já estava na terra que tinha sido prometida. Mas eles continuavam fazendo coisa errada. Eles continuavam murmurando contra o Senhor. Então Josué fala para eles que eles precisam se livrar de tudo aquilo que estava impedindo eles de se achegar a Deus. E Josué faz uma pergunta para eles, tipo assim, vou parafrasear o texto: e aí, você está animado mesmo em servir a Deus? Verdadeiramente vocês querem servir a Deus? Eles falam: queremos, nós queremos. Então se livre daquilo que tem te impedido de ter intimidade com Deus. Porque hoje eu vou dizer para vocês: se livrem da idolatria. Josué falando, parafraseando, se livre disso tudo, porque a decisão está na mão de vocês, se vocês querem mesmo servir a Deus ou não. Eu só sei de uma coisa: se vocês querem ou não, já não me importo mais. Eu já estou velho, já estou com 110 anos. Eu só sei de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o que o Senhor tem para nós essa noite, irmãos? Se o meu vizinho não quer, se ele não quer submissão a Deus, se o meu irmão aqui da igreja não quer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o meu filho, que eu luto, que eu oro, que eu boto os meus joelhos no chão, não quer, eu vou continuar orando, mas eu não vou parar de determinar que eu servirei ao Senhor, que a minha casa é do Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter essa determinação na nossa vida. Ainda que o mundo nos critique, ainda que o mundo fale, nós não podemos perder o foco, a determinação de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E Josué falando isso para aquele povo, eles começam a narrar para Josué também: nós queremos, nós sabemos que foi esse Deus que nos tirou do Egito, nós sabemos que foi esse Deus que fez nós atravessar o Mar Vermelho, nós sabemos que foi esse Deus que fez surgir a água da rocha, nós sabemos que foi esse Deus que preservou as nossas sandálias, as nossas roupas. Nós sabemos de tudo isso. Nós queremos esse Deus. Então se livre daquilo que tem te impedido de ter intimidade com Deus. E aí Josué prossegue até o versículo 15, é só Josué falando. Aí o versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse:
nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Aí no início da ministração, eu lembrei do nosso salmo, não foi? Onde Davi fala: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? Aonde eu vou me esconder do Senhor? Aí aquele povo ali, eles tinham algumas coisas escondidas, e talvez estava querendo até esconder de Josué, né? Quantos irmãos às vezes pensam que se o pastor não vê, tá tudo legal, tá tudo bem, o pastor não está vendo, posso fazer, não é? Mas Deus, lá no profundo abismo, aonde você estiver, Ele vai estar te vendo, porque Ele está dentro de você. Você só tem que deixar Ele te governar. Venha o teu reino, venha o teu reino. Então o povo prossegue: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos faz subir a nós, os nossos pais da terra do Egito. Ele que nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da servidão, que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gente, até os amorreus, moradores da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então aqui é o povo falando para Josué. E aí Josué responde, que foi o versículo que o Senhor me deu. Versículo onde eu queria tanto me casar, de ser com qualquer vestido. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoa as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de fazer bem. Esse povo tinha sido conduzido do Egito, tinha passado por tanta coisa, Deus tinha dado tanto livramento, Deus tinha guardado tanto a vida dele. Mas Josué fala para aquele povo: não sirva a outros deuses, não sirva a outros deuses. Jesus foi para a cruz, derramou o sangue dele ali por nós. Aí foi uma graça não merecida. E o que Ele pede de nós? Não sirva a outros deuses. Se volte para o Senhor. Às vezes a gente pensa que está muito tempo dentro da casa do Senhor e que a gente já realmente está limpo de tudo. Mas eu aprendi que estar limpo, irmãos, não significa estar puro. E o Senhor falou que Ele quer pureza de nós. Estar limpo não é estar puro. Que nós possamos nos purificar perante o Senhor. Aleluia. Que nós permitamos realmente, verdadeiramente, querermos com tanta ansiedade, como eu queria no meu sonho, casar com meu pai,
casar com Jesus, mas que permitamos que esse vestido seja bordado. Aí eu vou contar um pequeno detalhe para vocês, irmãos. Para casar com Jesus, como ele mesmo denomina, que nós somos a noiva, o vestido vai ser bordado no nosso corpo. Ele não vai ser bordado lá e trazido para nós. Ele vai ser vestido em nós e bordado em nós. Aí às vezes a gente vai ganhar umas agulhadinhas, porque até bordando no bastidor, se alguém aqui já bordou, né? Olha, eu sou expert, gente, bordei no bastidor, aquela coisa assim, né? A gente fura os dedos, né? Agora você imagina um vestido lindo de noiva, branquinho, e alguém bordando pedra por pedra, e você vestido nele. Você vai ganhar agulhadas, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque nós vamos estar com Cristo. Nós vamos estar sendo purificados, cada dia mais voltados para Ele. Amém? Amém. Então o Espírito do Senhor tem para nós nessa noite, como Ele já tem falado com nós nos cultos anteriores, que não perdamos o foco, que prossigamos na nossa meta e que alcancemos o alvo. Nós estamos no melhor lugar dessa terra. Nós estamos nos braços do Senhor. É Deus. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Quando eu vejo uma pessoa na rua, jogada, abandonada, nas drogas, nas bebidas, eu olho, eu sinto muita dó. E ao mesmo tempo, eu falo para o Senhor: muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Mas com o mesmo amor que o Senhor me ama, ama essa pessoa também. Porque eu sou amada de Jesus. Eu me considero amada de Jesus. E não adianta ninguém nesse mundo querer falar o contrário. Que ainda que eu leve algumas agulhadas, eu estou sendo cuidada por Ele. E eu tenho tudo na minha vida para glorificar o nome desse Senhor Deus Sim. E para ser grata. Porque um dia, quando eu estava lá, morta, nos delitos, nos pecados, Ele me resgatou. Ele me transportou. E hoje eu posso dizer com segurança: Abba, Pai. Abba, Pai. E eu louvo o Senhor por isso. Eu agradeço pela oportunidade. Gente, esse aqui era meu rascunho que eu nunca olho. Você nem vê que eu faço. Mas louvado seja Deus. Eu agradeço pela oportunidade. E que Deus possa fazer essa palavra frutificar no nosso coração cada dia mais. Amém. Para que nós possamos ter a consciência de quanto Deus tem sido bom na nossa vida. De nós levantarmos de manhã, nós acordarmos, nós podemos ir para o serviço, nós vencer um dia, o Senhor venceu um dia para nós. Todos os dias que eu vou trancar aquele portão da lanchonete, eu falo: Senhor, obrigada. O Senhor venceu mais um dia para mim. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, pastor Antônio. Em nome de Jesus.